queridos filhos de Deus, pelas mãos de Maria. Vamos colocar aqui cânticos de louvor ao Espírito Santo e fazer mais um vídeo. De novo, a fonte não é a fonte Coelho, como aprendemos no seminário, mas é o blog do meu amigo João Pedro Batalheiro, chamado tudo junto, escrevam tudo junto, apelos de Nossa Senhora.blogspot.com. Está bem? Então, hoje quero falar-vos do venerável Fulton Sheen, bispo auxiliar de Nova York e depois bispo de Rochester. Ele nasceu em 1895 e morreu em 1895 e morreu em 1975. É venerável. A sua beatificação já foi adiada 2 vezes. E eu pergunto-me, será porque ele fala muito do anticristo e da falsa igreja? Será que é por isso que não deixam beatificar, para os livros dele não se espalharem? Será? Não sei. Bem, de toda a maneira, quem quiser encontrar os livros dele em português, vá à loja de São Miguel e São José em Fátima. Fica na rua onde era a livraria Verdade e Vida, próximo do Hotel Centenário, ok? Essa livraria é ótima. Então, vamos lá. E o meu amigo João Pedro colocou o título deste tema: Os sinais dos tempos, a grande apostasia, o anticristo, a crise e a perseguição da igreja e o castigo. Se bem que o tema dado por o venerável bispo norte-americano é Sinais dos Tempos. É um sermão sobre o final dos tempos, transmitido no dia 26 de janeiro de 1947. Sim, porque este bispo tinha muitos programas televisivos onde formava os católicos norte-americanos. Então diz assim, começa este santo bispo: Deus ama-vos. Isto significa que Deus é amor. Deus ama-vos e em resposta deveis amar a Deus. Então, os sinais dos tempos. Porquê é que tão poucos são conscientes da gravidade da presente crise? Ele estava a falar em 1947, parece estar a falar de hoje. Em parte porque os homens não querem acreditar que os seus tempos são malvados. Isso implica muita acusação própria e principalmente porque os homens não têm estándares fora deles mesmos com que medir os tempos. Só aqueles que vivem pela fé sabem realmente o que se passa no mundo. O nosso Salvador diz-nos: sabeis na verdade discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos? A grande apostasia. Conhecemos nós os sinais dos nossos tempos? Chegamos ao fim do capítulo pós-renascentista da história, que fez do homem a medida de todas as coisas. 3 dogmas básicos do mundo moderno dissolvem-se diante dos nossos olhos. Estamos a testemunhar a desaparição do homem económico ou da premissa de que o homem desenvolvido não tem outra função na vida que produzir e adquirir riqueza e depois, tal como o gado nas pastagens, completar os seus anos e morrer. Em segundo lugar, estamos a testemunhar o desaparecimento da ideia da bondade natural do homem, o qual não tem necessidade de Deus para conceder-lhe direitos, nem de um Redentor para resgatá-lo da culpa, porque graças à ciência, à educação, à evolução, o progresso é automático e um dia fará o homem uma espécie de Deus. Terceiro, estamos a testemunhar também o desaparecimento do racionalismo, ou a ideia de que o propósito da razão humana
não é descobrir o sentido do mal e qual o fim da vida, concretamente a salvação da alma, mas engendrar novos técnicos para construir nesta terra a cidade do homem, substituindo a cidade de Deus. Aconteceu, este homem é um profeta. Pode muito bem ser que o liberalismo histórico da nossa geração moderna seja só um período transicional na história entre uma civilização que um dia foi cristã e uma que definitivamente será anticristã. Já está. Estamos definitivamente no fim de uma era não religiosa da civilização, que olhava para a religião como um simples suplemento para a vida, um extra piedoso, um construtor moral para o indivíduo, mas sem relevância social, onde Deus não é mais do que um parceiro silencioso, cujo nome foi usado pela firma para conferir-lhe respeitabilidade, mas não tem nada a dizer sobre como o negócio deve ser dirigido. Os homens voltarão para Deus, mas antes que a indiferença para com o absoluto que caracterizou a fase liberal da civilização será sucedida por uma paixão pelo absoluto. Profecia. A luta não será pelas colónias de agora em diante e pelos direitos nacionais, mas pelas almas dos homens. As linhas da batalha estão a ser claramente delineadas. O conflito do futuro é entre um absoluto que é um Deus-homem e outro absoluto que é o homem-Deus. Entre Deus que se fez homem e o homem que se faz de si mesmo Deus. Entre irmãos em Cristo e camaradas do Anticristo. Agora o nosso venerável bispo vai falar do Anticristo. O Anticristo não será assim chamado, pois desse modo ele não teria seguidores. Ele não vestirá colas vermelhos, não vomitará enxofre, nem levará consigo uma lança, nem abanará uma cauda pontiaguda como o Mefistófeles de Fausto. Em nenhum lugar da Sagrada Escritura encontramos material que justifique o mito popular que vê o demónio como um palhaço ou como se veste o primeiro encarnado. O vermelho, não é? Mais bem, ele é descrito como um anjo caído, como o príncipe deste mundo, cuja missão é dizer-nos que não há outro mundo. Olha esta explicação do bispo agora. A sua lógica é simples. Se não há céu, então não há inferno. Se não há inferno, não há pecado. E se não há pecado, não há juiz. E se não há juiz, não há julgamento. E se não há julgamento, o mal é bem e o bem é mal. Esta é a grande vitória de Lúcifer. Fazer acreditar às pessoas que o inferno não existe. Portanto, não há céu, inferno, não há moral, não há julgamento, cada um faz o que quer e acabou. Cada um faz a sua própria lei, ordem e faz de si o seu próprio Deus. E é o caminho perfeito para se ir para a perdição e para a condenação. Continua. Nosso Senhor diz-nos que o Anticristo será tão parecido com ele que enganará até os eleitos. E certamente nenhum dos demónios que vimos nos livros poderia enganar os eleitos. Continua o Santo Bispo. Como virá ele nesta nova idade para ganhar seguidores para a sua religião? Olhem estas descrições. Ele virá disfarçado como o grande humanista. Falará de paz, prosperidade e abundância, não como meios para conduzir a Deus, mas como fins em si mesmos. E escreverá livros sobre a nova ideia de Deus, de modo a acomodar-se com os modos de viver das pessoas. Induzirá a fé na astrologia, que tanta gente segue nos jornais e nas revistas. São criaturas, os astros são criaturas, como é que eles podem definir a nossa vida? É impressionante. É uma burrice grandíssima. De modo que sejam as estrelas as responsáveis pelos nossos pecados
e não a nossa vontade. Ele livrar-se-á da categoria de culpa, explicando-a por meio da psicologia como sexualidade reprimida, e fará os homens encolher de vergonha se os seus próximos lhe acusarem de não ter uma mente aberta e liberal. São intolerantes, sem discurso de ódio. Já o ouvimos. Ele identificará a tolerância com indiferença para com o que está certo e errado. Promoverá mais divórcios sob o disfarce de que o outro parceiro é vital. Aumentará o amor pelo amor e diminuirá o amor pela pessoa. Invocará a religião para destruir a religião. Ele até falará de Cristo e dirá que ele foi o maior homem que já viveu. A missão de Cristo, ele dirá, é libertar o homem da escravidão, da superstição e do fascismo, coisa que ele nunca definirá. Mas no meio de todo o seu aparente amor pela humanidade e lisonjeiras palavras sobre a liberdade e igualdade, ele guardará um grande segredo que não contará a ninguém. Ele não acreditará em Deus. E porque a sua religião será a fraternidade, os princípios da República, não é? Igualdade, liberdade e fraternidade, isto é, sem Deus. A fraternidade é o princípio daqueles dos aventais, não é? Da companhia de construções. A sua religião será a fraternidade. Já ouço falar muito das campanhas da fraternidade e que é preciso a fraternidade e a migração. Tudo é fraternidade, mas Deus não importa. Até dentro da igreja isto já se vê e se ouve. Uma religião social e política que temos hoje. E ecológica. Não é? E globalista. Parece outra religião, não é? O que dizia, acho que era São Paulo VI, tenho quase a certeza. Dizia ele assim: o meu medo é que as ideias anticatólicas se tornem predominantes nas mentes católicas. Isso já está a acontecer, não é? Todos os católicos defendem o divórcio, o aborto, o pecado. Já está. Pronto, isto já está. E porque a sua religião será a fraternidade sem a paternidade de Deus, ele enganará até os eleitos. Portanto, propagará um amor falso. Ele preparará uma contra-igreja que será o macaco da igreja, porque ele, o demónio, é o macaco de Deus. Será o corpo místico do anticristo, que se assemelhará à sua exterioridade à igreja como o corpo místico de Cristo. Ele conduzirá o homem moderno na sua solidão e frustração, a desejar mais e mais a afiliação à sua comunidade, que dará um homem um engrandecimento de propósito sem nenhuma necessidade de emenda pessoal e sem a admissão da culpa pessoal. Portanto, é fazer com que a confissão desapareça. Perseguição da Igreja. Em 1842, Heine, o poeta alemão, escreveu assim: o comunismo é o tenebroso herói destinado a um grande papel na tragédia moderna. Filhos, Apocalipse capítulo 12, o dragão que luta contra a mulher. Quem é o dragão? É o comunismo. Nossa Senhora diz ao Padre Gobi: maio de 17, a mulher vestida de sol, apareço eu. É a aparição de Fátima. Outubro de 17, Revolução Bolchevique na Rússia, o comunismo, aparece o dragão e a batalha começa. Depois Apocalipse 13, estão lá aquelas duas bestas, são os dos aventais fora da igreja e os aventais dentro da igreja. E o que é que faz esta gente? O comunismo nega Deus. Os dos aventais de fora falam, blasfemam contra Deus. E os dos aventais de dentro destroem a igreja por dentro. Duas formas, diz Nossa Senhora ao Padre Gobi. Virá uma missa ecuménica em que todos podem participar e comungar e que não haverá consagração válida, e o falso ecumenismo que diz que todas as religiões têm uma parte da verdade. Palavra de Nossa Senhora. Quem tiver o livro do Padre Gobi, leia
os números 405, 406, 407. Há aqui uma questão, é que, já agora, no Brasil não é... Nós temos números e data, certo? Mas no Brasil é só por datas. E então, eu vou dizer aqui... Portanto, 405, Nossa Senhora explica que é um enorme dragão vermelho do Apocalipse 12, dia 14 de maio de 1989. O 406, a besta semelhante a uma pantera, Nossa Senhora explica quem é, dia 3 de junho de 1989. E depois, são mensagens bem grandes. 407, a besta semelhante a um cordeiro, dia 13 de junho de 1989. E depois, ainda por cima, no 408, fala do número da besta, o 666, 666, a 17 de junho de 1989. Isto é fundamental. Fundamental. Então, vamos continuar. Já estamos quase a terminar. Continua o Santo Bispo. O futuro cheira à Rússia, sangue, total ausência de Deus e muitos flagelos. Outra vez a Rússia, pois é. Os nossos tempos testemunharam a perseguição do Antigo Testamento pelos nazis e a perseguição do Novo Testamento pelos comunistas. Hoje é odiada qualquer pessoa que tenha alguma coisa a ver com Deus. Olha em Portugal, não é? O partido Chega, não é? Por exemplo, o André Ventura, eu não gosto muito de falar de política, mas que é católico e vai à missa e defende as leis morais do antigamente. A comunicação social está sempre a bater-lhe. Quem é que domina a comunicação social? O socialismo e os aventais. Claro. É óbvio, nós não somos parvos, não é? Hoje é odiada qualquer pessoa que tenha alguma coisa a ver com Deus. Quer a sua vocação fosse anunciar o seu divino Filho Jesus Cristo como judeu ou segui-lo como cristão. Agora fala do castigo. Em primeiro lugar, para travar a desintegração, a impiedade continuaria sem parar se não houvessem catástrofes. O que a morte é para o indivíduo... Atenção, eu estou a perceber que algumas pessoas estão desatentas com aquilo que foi dito antes. Regressem. Isto vai ser posto depois, mas regressem ao texto, está bem? Por favor. A impiedade continuará sem parar se não houvessem catástrofes. Nosso Senhor diz a uma mística: como o homem não para de ser orgulhoso e não olha para mim, eu tenho de lhe tocar na carne. Pois é. O que a morte é para um indivíduo é a catástrofe para uma civilização malvada. A interrupção da vida e para a civilização a interrupção da sua impiedade, o seu mal. Porque é que Deus pôs um anjo com uma espada flamejante no jardim do paraíso depois da caída, se não para impedir os nossos primeiros pais de entrar outra vez e comer da árvore da vida, da qual se comessem, imortalizaria a sua culpa? E Deus não permitirá que a iniquidade, a maldade, dure eternamente. Ele permite revoluções, desintegração e caos, para que sirvam de lembrança que o nosso pensamento estava errado. Não é? Tudo começa aqui. E que os nossos sonhos eram pecaminosos. A verdade moral é vindicada pela ruína que vem quando aquela foi repudiada. O caos dos nossos tempos é o argumento negativo mais forte que poderia ser proposto pelo cristianismo. A catástrofe revela que o mal é autoderrotado e que nós não podemos afastar-nos de Deus, tal como fizemos, sem nos fazermos mal a nós mesmos. Como vês, é um mestre este querido professor bispo. Agora fala da crise e perseguição da Igreja. A mediocridade e o compromisso caracterizam a vida de muitos cristãos. Eles leem os mesmos livros que os pagãos modernos, educam seus filhos da mesma maneira ímpia, permitem as práticas pagãs entre a vida familiar, como o divórcio e o recasamento,
Não faltam os supostos líderes católico-socialistas que recomendam comunistas para os lugares do Congresso. Estamos a falar dos Estados Unidos, não é? Naquela altura. Os escritores católicos que aceitam presidências em organizações da Frente Comunista para introduzir ideias totalitárias no cinema. Estamos a influenciar o mundo menos do que o mundo nos influencia a nós. Isto é, a Igreja deixou de ser luz. Não existe separação. Nós que fomos enviados para estabelecer um centro de saúde, apanhamos a doença e, portanto, perdemos o poder de curar. O valor da tribulação está a separar-nos. Uma terrível catástrofe tem que vir para rejeitar-nos, para desprezar-nos, para odiar-nos, para perseguir-nos e então definiremos as nossas lealdades, afirmaremos a nossa fidelidade e declararemos ao lado de quem estamos. O nosso número diminuirá, mas a nossa qualidade aumentará. Não tememos pela Igreja, mas pelo mundo. Tememos não porque Deus possa ser destronado, mas porque a barbárie possa reinar. E para terminar, o Santo Bispo vai dar 3 conselhos práticos. Primeiro, o momento de crise não é um tempo de desespero, mas de oportunidade. Nós nascemos na crise, na derrota da crucifixão. E uma vez que reconheçamos que estamos sob a ira divina, tornamos-nos elegíveis para a misericórdia divina. As próprias disciplinas do Deus criam esperança. O ladrão à direita chegou a Deus por uma crucifixão. Em segundo lugar, os católicos devem estimular a sua fé, pendurar um crucifixo em casa, lembrar-lhes que eles têm uma cruz a carregar, reunir a família todas as noites para recitar o terço, ir diariamente à missa, fazer a hora santa diariamente na presença de Nosso Senhor Eucarístico e particularmente em paróquias onde os pastores são conscientes da necessidade do mundo e por isso organizam eventos de reparação. Terceiro, judeus, protestantes, católicos, todos temos de nos dar conta que o mundo está a convocar-nos para esforços heroicos de espiritualização. Não é uma unidade de religião o que pedimos, pois isso é impossível quando buscando à custa da unidade da verdade, mas uma unidade de pessoas religiosas, onde cada uma caminha separadamente de acordo com a luz da sua consciência, mas luta conjuntamente para uma melhoria moral do mundo. As forças do mal estão unidas, as forças do bem divididas. Aqueles que têm a fé farão bem em manter-se em estado de graça. E aqueles que não têm nenhuma das duas devem esforçar-se por saber o que isso significa, porque no tempo que está para vir só há uma maneira de parar com que os joelhos tremam. Esta será ajoelhar-se e rezar. Rezai a Miguel, São Miguel, o príncipe da manhã, que conquistou Lúcifer, queria fazer-se a si mesmo Deus. Quando o mundo desabou por um ato de desprezo no céu, ele levantou-se e arrastou dos 7 céus o orgulho que ousava desprezar o Altíssimo. E rezai. Rezai também a Nossa Senhora. E dizei-lhe: foi a vós que foi dado o poder de esmagar a cabeça da serpente, que mentiu aos homens, dizendo-lhes que seriam como deuses. E que possais vós, que encontraste Cristo quando ele se perdeu durante 3 dias, encontrá-lo outra vez para o nosso mundo que o perdeu. Dai a senil incontinência da nossa verborreia, o Verbo. E tal como vós formastes o Verbo no vosso ventre, formai-o nos nossos corações. Senhora do azul do céu, nestes dias escuros, acendei a nossa lâmpada. Dai-nos de novo a luz do mundo, para que uma luz possa brilhar nestes tempos de trevas. Deus ama-vos.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.